Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu primo Sam tinha uma casa no lago, bem no meio dos Montes Apalaches. No meio do nada, no meio do nada de verdade. Sem vizinhos, sem trânsito, nada além de árvores e água. Ele a herdou do avô anos atrás, mas quase nunca ia lá. Quando eu disse a ele que precisava de uma pausa da cidade só para clarear a cabeça, ele disse: fique com a casa do lago, fique o tempo que quiser. Eu disse sim, antes de pensar bem. A viagem pareceu interminável. Quanto mais eu avançava, menores as ruas ficavam. 2 faixas se tornaram uma, e eventualmente era apenas asfalto rachado serpenteando por entre paredões de árvores. Em algum momento, meu GPS perdeu o sinal e desistiu. Tive que confiar nas instruções de Sam, rabiscadas em um pedaço de papel. Parecia o tipo de estrada que você só vê em mapas antigos, como se tivesse sido esquecida por todos, exceto por alguns moradores locais teimosos. Quando finalmente cheguei, o sol já tinha sumido. Apenas uma mancha laranja atrás das montanhas. O lago estava preto e parado, tão imóvel que parecia falso, como vidro derramado sobre a terra. A casa ficava bem na beirada, silenciosa, quase silenciosa demais. Não parecia exatamente abandonada, mas tinha aquela quietude que lugares antigos têm, como se o tempo tivesse parado lá dentro. O lugar era velho, mas sólido. Uma grande varanda envolvente de frente para a água. Tinta verde descascando em tiras. Degraus cedendo no meio. Lá dentro, o ar tinha aquele cheiro amadeirado de cabanas misturado com algo que eu não conseguia nomear. Não podre, mas viciado, como se o ar tivesse ficado preso por uma década. Havia fotos antigas emolduradas nas paredes, fotos de família dos anos 70, rostos desbotados e amarelados, pessoas que eu não reconhecia. Isso me incomodou um pouco, como se estranhos já estivessem na casa me encarando. Sem sinal de celular, claro. Eu esperava por isso. Mas ainda assim a sensação é diferente quando você vê aquele ícone sem sinal e sabe que está realmente isolado. A casa tinha um telefone fixo, um daqueles telefones de disco que parecem pertencer a um museu. Um fio preto e grosso enrolado. Segurá-lo era estranho, como segurar um pedaço de outra vida. Desfiz as malas, coloquei algumas compras na geladeira, deixei minhas varas de pescar perto da porta e sentei na varanda naquela primeira noite com uma cerveja, olhando para a água. Estava tão quieto que parecia errado, como se o silêncio fosse denso o suficiente para pressionar sua pele. Nenhum zumbido de trânsito, nenhuma voz distante, apenas o lago respirando contra o atracar a cada poucos segundos. Antes de dormir, liguei para o Sam no telefone fixo. Tudo bem até agora, eu disse a ele. O lugar é tranquilo? Ele respondeu imediatamente. Tranque tudo à noite. Cada porta, cada janela, não deixe nada aberto. Por quê? Ursos? Tentei rir, porque o que mais você diria? Então houve uma pausa. Sim, ursos. Eu ri. Ele não. Essa pausa ficou comigo. A primeira noite foi tranquila. Não aconteceu nada. Mesmo assim, mal dormi. Continuei acordando como se estivesse esperando algo acontecer. Cada pequeno riacho soava como um passo. Eu disse a mim mesmo que era apenas uma casa velha se acomodando, mas não consegui me livrar dessa sensação. Na segunda noite, levei a sério a ideia de trancar tudo. Passei pela casa 2 vezes. Portas, janelas, até mesmo a pequena janela do banheiro que mal abria mais de 1 polegada. Tudo bem fechado. Quando finalmente me deitei na cama, me senti um pouco melhor. Então acordei, fui até a cozinha e a porta da varanda estava aberta. O ar frio entrava, enrolando-se em volta dos meus tornozelos. Mas não foi essa parte que fez meu estômago embrulhar.
O tapete perto da porta tinha uma ondulação, como se alguém estivesse ali há muito tempo, tempo suficiente para mover o tecido sob os pés. Fiquei ali parado, olhando fixamente, com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Tentei me convencer de que tinha esquecido de trancá-la. Só que eu sabia que não. Verifiquei aquela maldita porta 2 vezes. Ainda assim, o que mais você diz assim mesmo? Porque a alternativa é pior. No 3º dia tentei me livrar disso. Fizemos uma longa caminhada ao redor do lago. Era lindo lá fora, daquele jeito rústico e solitário. Vi alguns veados. Pensei que talvez não fosse nada. Quando voltei, me senti quase normal novamente. Fiz o jantar, tomei algumas cervejas e coloquei uma música. Às 10, estava pronto para encerrar a noite. Fiz minha rotina de trancar tudo novamente, verifiquei cada porta, cada janela e até puxei para ter certeza. Depois fui para a cama. Quando acordei, a porta da cozinha estava aberta novamente e havia algo na mesa. Um peixe, grande, aberto da garganta à cauda, limpo como se alguém o tivesse preparado para uma refeição. O corte foi cirúrgico, perfeito. Eu não pesco à noite e definitivamente não tenho uma faca afiada o suficiente para isso. Fiquei ali parado, olhando fixamente para aquilo com a pele arrepiada, como formigas sob minha camisa. Peguei o telefone fixo e liguei para Sam. Quando ele respondeu, sua voz soou tensa, como se estivesse escondendo algo. Alguém está brincando comigo, eu disse. A porta continua abrindo e esta manhã havia um peixe eviscerado na mesa. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio se prolongou por tanto tempo que quase pensei que a ligação tivesse caído. Então ele disse: "Fique calmo. Não saia de casa esta noite. Não importa o que você ouça." "O que está acontecendo, Sam?" Outra pausa. "Então, não abra a porta. Prometa." Eu prometi. Naquela noite, nem me deu o trabalho de tentar dormir. Sentei no sofá, no escuro, com a faca de cozinha na mão, ouvindo. Por volta da 1 da manhã, eu ouvi passos lentos e deliberados na varanda. Pés descalços. Cada tábua rangia com um ritmo doentio, como se estivesse em contagem regressiva. Então uma voz abafada atravessou a parede e saiu por um segundo. Apertei a faca com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. A voz se moveu pela parede em direção às janelas. Então outra voz se juntou, mais alta, mais suave. "Você deixou a porta aberta para nós antes. Faça de novo." Minha garganta travou. Eu não me mexi, não respirei. As vozes circularam pela cabana. Ouvi dedos batendo no vidro, unhas arranhando. Uma vez, algo se arrastou pelo revestimento, um longo e lento raspar como garras em madeira. Então silêncio. 1 hora de nada. Fiquei ali sentado, congelado até o céu começar a clarear. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. A casa ficava baixa perto da costa, quase curvada, com sua madeira desgastada pelo tempo e um deck que rangia se você olhasse para ele de forma errada. Honestamente, o deck parecia que ia ceder se você pisasse com muita força. Minha tia tinha me pedido para dar uma olhada no lugar por causa dos avisos de congelamento. Nada complicado. Certificar-se de que os canos não estourassem, ligar o aquecedor, talvez passar a noite lá se eu quisesse. Essa era a proposta. Eu já tinha feito isso antes, claro, mas nunca tão tarde no ano. E nunca sozinha. Normalmente alguém vinha comigo ou havia pelo menos algumas luzes e outras cabanas espalhadas ao redor do lago. Agora não.
Os veranistas já tinham ido embora há muito tempo. Seus barcos foram rebocados semanas atrás, as cabanas fechadas com tábuas, as entradas de garagem vazias. Entrando naquela estreita entrada de cascalho, meus faróis iluminaram a varanda por um segundo, e então não vi nada além de árvores e água escura atrás de mim. O motor soou muito alto em todo aquele silêncio, como se não pertencesse ali, como se eu não pertencesse. Sem sinal de celular, o que eu esperava. Nem me dei ao trabalho de verificar mais de uma vez. Apenas coloquei o telefone no modo avião para economizar bateria. O frio me atingiu no rosto, cortante e seco, e de alguma forma mais pesado que o ar, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. A varanda gemeu sob mim enquanto eu subi os degraus, e tive esse pensamento idiota de que talvez um deles se quebrasse e me jogasse para dentro. A chave ficou um pouco presa na fechadura, como se a porta não estivesse feliz por estar aberta. Mas cedeu. O interior estava exatamente como eu me lembrava. Cortinas finas penduradas frouxas, aquele tapete com as bordas enroladas que sempre tenta te fazer tropeçar. Bosques forrados com fotos antigas em preto e branco do lago, de quando as pessoas ainda sorriam para fotos. O leve cheiro de cedro ainda estava lá, vindo do armário onde minha tia guarda lenha. Joguei minha bolsa no sofá e comecei a me movimentar pelo lugar, abrindo torneiras para me certificar de que nada havia congelado. A água do banheiro corria bem. A cozinha estava um pouco lenta, mas ainda funcionando. Tudo normal, até que deixou de estar. Foi quando vi a primeira coisa. Havia uma luz acesa no quarto dos fundos. Só uma. Um brilho amarelo suave vazando para o corredor, vindo de uma porta entreaberta. Minha tia nunca deixa luzes acesas. Ela tem obsessão em desligar tudo antes de sair. Da última vez que estive aqui, ela me fez verificar 3 vezes todas as tomadas antes de trancar. Eu disse a mim mesma que alguém provavelmente tinha esquecido. Talvez meu primo tivesse ficado aqui algumas semanas atrás e deixado a tomada ligada. Explicação fácil. Então, empurrei a porta. O quarto parecia ter sido preso em âmbar. Colcha coaldoada, criados mudos combinando, cômoda velha um pouco inclinada para o lado. O abajur estava lá, brilhando como se tivesse todo o direito de estar. Um daqueles de corrente, sentado na mesa como se pertencesse a ele. Puxei a corrente. Clique. Escuro. Problema resolvido. Segui em frente. Abri o armário só para ter certeza de que não havia vazamento. Então fechei a porta e voltei para a sala de estar. Mas o silêncio parecia diferente agora. Não apenas vazio, carregado, como se a casa tivesse ouvindo. Eu estava na cozinha quando ouvi um tilintar, suave, metálico, como uma colher batendo no vidro. Minha cabeça girou com tanta força que meu pescoço estalou. Nada. O balcão estava limpo, a pia vazia, os armários bem fechados. Abri o que estava sobre a pia e todos os copos estavam secos, alinhados como soldados. Nada havia caído, nenhuma água em lugar nenhum. Fiquei ali parado por um segundo, a mão na porta do armário, esperando por outra coisa. Quando nada aconteceu, disse a mim mesma que eram canos. Casas velhas fazem isso. Madeira se move, coisas batem de um lado para o outro, só isso. Quando terminei de verificar tudo, o céu lá fora estava escuro como o breu. O lago havia se transformado em um buraco na terra. Nenhum reflexo, nenhum brilho, apenas ausência. Aqueci uma lata de sopa no fogão a gás e comi no deck. Não houve nenhum som, exceto por um respingo bem longe onde a água encontrava as árvores. Provavelmente um peixe. Quando voltei para dentro, a luz do quarto dos fundos estava acesa novamente. Congelei no corredor, olhando para aquele brilho. Mesma rachadura na porta, mesma luz amarela e opaca. Eu não queria me aproximar.
Cada parte de mim gritava para deixá-la em paz, mas eu precisava. Então eu fiz. A corrente de puxar estava pendurada como antes. Eu a puxei com força desta vez. Clique. Escuro. Verifiquei a tomada, até puxei o plugue até a metade, como se isso ajudasse. Disse a mim mesma que talvez eu não tivesse puxado a corrente o suficiente antes. Talvez ela tenha balançado para trás e travado. Isso acontece, certo? Mas então eu vi. A coxa tinha um vinco no meio agora. Um amassado diagonal profundo, como se algo a tivesse pressionado com força. Eu não verifiquei o armário, nem olhei para ele. Apenas fechei a porta e saí. Tentei me livrar disso. Sentei na sala de estar com o livro, mas cada som me fazia estremecer. O aquecedor ligando soava como passos. Finalmente fui até a porta dos fundos para verificar a fechadura. Não estava trancada. Fiquei lá com a mão na maçaneta, o ar frio vazando pela fresta. Eu sabia que tinha trancado antes. Lembrei-me de deslizar o ferrolho. Tranquei-o novamente e empurrei uma cadeira sob a maçaneta. Naquela noite, dormi no sofá da sala, de casaco, botas ao meu lado, todas as lâmpadas acesas como se fossem fazer a diferença. O som que me acordou não foi alto, apenas o suficiente para me acordar. Um respingo perto desta vez, como se estivesse bem embaixo do deck. Depois, outro som. Passos lentos e deliberados nas tábuas de madeira do lado de fora das portas dos fundos. Eu não me mexi, nem respirei. O aquecedor estalou uma vez e depois morreu, como se até ele estivesse ouvindo. Então eu vi aquele brilho sob a porta do corredor. A lâmpada estava acesa novamente. Eu queria acreditar que estava sonhando, mas não estava. Aquela fina faixa amarela de luz cortava a escuridão como uma lâmina. A cadeira na porta dos fundos não se moveu. O ferrolho ainda estava do outro lado. Quem quer que estivesse naquele quarto não entrou pela porta que eu tranquei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei minha bolsa cair. Não me preocupei com as meias ou com o livro que deixei na mesa. Simplesmente joguei a alça no ombro e saí descalça pela porta da frente. O ar queimava como facas, mas não parei. Não corri até a casa desaparecer atrás das árvores e o cascalho começar a arranhar meus pés. Dirigi até que uma única barra de sinal apareceu. Liguei para minha tia. Ela jurou que ninguém tinha estado lá desde o verão. Disse que nem sequer tinha uma luminária de corrente. A casa do lago do meu tio em Blue Hollow não estava em nenhum mapa. Para chegar lá, era preciso passar por uma velha igreja branca sem placa. Sinceramente, pensei que tivesse feito uma curva errada até ver a água brilhando por entre as árvores. A essa altura, as árvores estavam tão próximas umas das outras que pareciam paredes. A luz do sol se espalhava em listras pelo capô do meu carro. Parecia o tipo de estrada onde, se algo desse errado, ninguém te encontraria por um tempo. Quando parei, meu telefone estava sem bateria e eu não via outro carro há horas, nem mesmo uma caixa de correio lá atrás. Só eu, as árvores e qualquer vida selvagem corajosa o suficiente para me observar do escuro. A casa era baixa, encostada no lago, a madeira cinzenta e deformada por anos de umidade. Meu tio a chamava de rústica, eu a chamava de abandonada, mas não na cara dele. Ele adorava o lugar. Quando ele me pediu para ficar lá por 2 semanas, enquanto ele ia visitar a família da minha tia em Michigan, não pensei 2 vezes. Eu não estava trabalhando muito na época e hospedagem gratuita parecia uma boa opção. Entrei e o cheiro me atingiu. Madeira misturada com algo levemente rançoso, como roupa molhada deixada para trás por muito tempo. O chão rangia sobre meus sapatos. Não era imundo, apenas velho.
desgastado de uma forma que parecia permanente, como se o tempo tivesse passado sem ele. Então notei as cortinas. Tecido grosso pregado em cada canto. Não alfinetado, pregado, de dentro. Quando perguntei a ele sobre isso mais cedo, quando ele me deu as chaves, ele disse uma coisa: não abra depois de escurecer. Foi só isso. Então mudou de assunto como se não fosse nada. Eu ri disso na hora. Alguma superstição velha de montanha, imaginei. Os Apalaches são cheios disso. O primeiro dia foi calmo, silencioso, daquele jeito profundo e desconhecido. Desfiz as malas, deixei minhas coisas no quarto de hóspedes e caminhei até o cais. O lago se estendia como uma lâmina de vidro preto, tão parado que parecia falso. Colinas arborizadas cercavam tudo por todos os lados, sem casas, sem estradas, sem luzes cruzando a água, apenas árvores e silêncio. Era quase bom, uma pausa de tudo. Mas havia algo naquele silêncio que me deixava inquieto se eu pensasse muito nisso. Naquela noite, dormi cedo. Por volta das 20 horas, algo me acordou. A princípio eu pensei que fosse vento, mas depois percebi que vinha do lago. Um chapinhar suave e constante, como se alguém estivesse remando devagar. Sem motor, sem motores, apenas o som da água se movendo em movimentos suaves e sem pressa. Quase puxei a cortina, mas o prego me impediu. As palavras do meu tio voltaram claras como o dia. Não abra depois de escurecer. Então, fiquei ali no corredor, escutando. Os sons circulavam a casa, lentos, deliberados, e depois sumiram. Na manhã seguinte, encontrei pegadas no cais. Pés descalços, pequenos. Pequenos demais para um adulto. Elas levavam até o final do cais e pararam, como se quem quer que fosse tivesse acabado de entrar na água. Naquele dia fiquei olhando por cima do ombro sem querer. Cada vez que o cais rangia, eu congelava. Naquela noite, o remo voltou. Mais alto dessa vez, mais perto. Roçou bem do cais. Meu peito ficou apertado enquanto eu estava sentado no escuro, ouvindo algo deslizar pela casa sem uma única palavra. Uma única respiração alta o suficiente para ouvir. Na terceira manhã, havia um peixe na varanda. Sua barriga estava aberta, oca por dentro. Sem sangue, sem sujeira, apenas esvaziada, como se alguém o tivesse limpado e colocado a pele cuidadosamente. Eu disse a mim mesmo que era um animal. Um guaxinim, talvez. Mas então, vi o barbante. Alguém o havia amarrado no rabo como uma alça e o colocado no pé da escada. Peguei-o com um graveto e joguei-o de volta na água. Cheguei a dizer em voz alta, sem graça, como se algum brincalhão estivesse se escondendo lá fora. Naquela noite, deixei todas as luzes acesas. Por volta da meia-noite, ouvi o remo novamente. Círculos lentos, cada vez mais próximos. Então parou. O silêncio era pior que o som. Sentei-me em uma cadeira, agarrando os braços, esperando por algo mais. Nada aconteceu. Eu estava em desacordo e nele havia outro peixe. Este tinha algo dentro, uma pedra preta e lisa, polida como se tivesse vindo das profundezas da água. Não toquei, apenas fiquei ali, olhando até minhas pernas doerem. Então, notei outra coisa. Alguns pregos nas cortinas da sala não estavam mais alinhados, como se o tecido tivesse sido puxado do outro lado. Naquela noite, o sussurro começou. Não palavras, apenas o som úmido de uma boca tentando formá-las. Vinha da parede atrás da minha cama. Não me mexi, até que a luz começou a aparecer através das cortinas. Pensei em ir embora naquele dia, mas a estrada estava acidentada. Meu carro era velho e eu disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. Martelei os pregos com força.
Arrastei uma cadeira para a frente da janela. Naquela noite, algo bateu no cais. Um baque oco. Depois outro, como madeira se movendo sob o peso. Fiquei sentado ali, congelado, contando cada segundo. Quando finalmente olhei, a água estava parada. Na manhã seguinte, havia marcas de mãos molhadas na varanda. Pequenas. Dedos demais. Não dormi na sexta noite. Por volta das 3 da manhã, a casa gemeu. Rangidos longos e baixos, como se algo pesado pressionasse as vigas. Peguei um martelo na cozinha e verifiquei as portas, ainda trancadas. Quando cheguei ao corredor dos fundos, vi as cortinas. Todas estavam soltas. Os pregos que eu havia pregado estavam espalhados pelo chão, como se tivessem sido empurrados para fora por dentro. O tecido se moveu, mesmo com as janelas fechadas. Então, algo pressionou o vidro. Uma mão, pequena, pálida, dedos longos demais, unhas finas e escuras. Deslizou lentamente, deixando um rastro de água. Outra mão juntou-se a ela, depois outra. O vidro se curvou, sem quebrar, apenas se curvando como se não pudesse suportar o peso. Corri, larguei o martelo, não peguei nada. Simplesmente atravessei a porta e entrei nas árvores escuras. Não parei até chegar à estrada de terra, com os pulmões ardendo, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Partimos numa sexta-feira à noite. A viagem foi longa e, quanto mais nos aprofundávamos nas montanhas, mais parecia que estávamos desaparecendo do mapa. As cidades ficaram menores. Postos de gasolina se transformaram em bombas individuais com luzes piscantes. E, eventualmente, a estrada se tornou mais estreita, deixando apenas a floresta pressionando dos dois lados. O sinal do meu telefone oscilava o tempo todo, o que não ajudava meu humor. Quando chegamos, já passava das 8. O lago se estendia à nossa frente como vidro preto, perfeitamente parado. A casa ficava baixa perto da linha d'água, empolheirada em um cais inclinado como se estivesse se inclinando para beber. 2 andares, tinta branca descascando em tiras, janelas refletindo apenas escuridão. Não havia outras casas à vista. Apenas árvores contornando o lago como se quisessem escondê-lo. Lá dentro, havia um leve cheiro de madeira úmida e algo velho que nunca era arejado de verdade. Cada passo fazia o chão ranger, como se reclamasse do nosso peso. A sala de estar tinha uma lareira de pedra e a coleção de móveis mais aleatória que já vi. Um sofá florido, saído diretamente dos anos 70. Cadeiras de metal amassadas, uma mesa de jantar que parecia ter sobrevivido a várias brigas familiares. Uma escada torta separava o espaço da pequena cozinha, onde tudo era bege e lascado. No andar de cima havia 2 quartos. O meu dava para o lago através de um vidro empenado. A vista deveria ser relaxante, mas algo naquela água não me caía bem. Muito parada, muito escura, como se não refletisse o céu noturno. Estava engolindo-o. Naquela primeira noite, nada aconteceu. Deitei na cama, olhando para aquela lâmina negra de água. Nenhuma ondulação, nem mesmo do vento, porque não havia nenhum. Apenas um silêncio pesado e completo. Na manhã seguinte, meus pais anunciaram que iam para a cidade fazer compras e perguntaram se eu queria ir. Honestamente, gostei da ideia de ter o lugar só para mim, então disse que não. Pensei em ler ou talvez caminhar à beira da água, ficar em silêncio. Agora me arrependo disso. Cerca de 1 hora depois que eles partiram,
Caminhei até o cais. As tábuas se curvaram sob mim, macias por anos absorvendo água do lago. Parei perto da borda e apenas olhei para fora. A água mal se movia. Foi quando eu vi algo pálido do outro lado do lago, escondido entre as árvores. Uma casa. Ou pelo menos eu pensei que fosse uma casa. Coisa estranha. Eu não tinha notado na noite passada. E não estou falando de uma pequena cabana espreitando por entre as árvores. Quero dizer, uma forma quadrada, completa, de cor clara, bem no fundo, mas nítida o suficiente para não passar despercebida. Peguei meu telefone e dei zoom. As janelas eram buracos negros. Havia algo na varanda. Talvez uma cadeira, talvez outra coisa. Difícil dizer. Tirei uma foto e guardei o telefone no bolso. Quando voltei para dentro, a porta da frente estava aberta. Só alguns centímetros, mas aberta. Parei na porta olhando para ela como se talvez ela se fechasse sozinha se eu olhasse por tempo suficiente. Eu sabia que a fecharia quando saísse. Sou obcecada por coisas assim. Talvez ela não trancasse. Talvez o vento a tivesse empurrado. Só que não havia vento. Fechei-a, tranquei-a e verifiquei a porta de correr de vidro da cozinha, que estava ainda trancada. Tentei me livrar daquela sensação de formigamento que subia pela minha espinha. Preparei um almoço e sentei perto da lareira olhando meu telefone. Foi quando o sinal caiu. Num segundo eu tinha barras, no outro, nada. Verifiquei o roteador, mas a coisa nem estava conectada. Perfeito. Às 2, decidi pegar um moletom no meu quarto. Subi as escadas, abri a porta e congelei. Minha bolsa estava aberta, as roupas caindo, como se alguém tivesse mexido nelas. Verifiquei em todos os lugares, o armário, debaixo da cama, o banheiro. Nada. O silêncio era tão denso que parecia pressionar meus ouvidos. Disse a mim mesma que talvez tivesse deixado a bolsa assim mais cedo, mas sabia que não. Meus pais mandaram uma mensagem dizendo que voltariam por volta das 5. Sentei-me no sofá com o atiçador da lareira ao alcance, tentando agir com naturalidade, enquanto meus olhos continuavam deslizando em direção à porta de vidro. O lago parecia mais escuro agora, como se estivesse comendo a luz do céu. Então eu a vi. A casa do outro lado do lago. Parecia mais perto. Não muito, mas o suficiente para que eu pudesse distinguir melhor seu formato. E a varanda estava vazia agora. Juro que algo esteve lá antes. Não havia cais daquele lado. Não havia motivo para parecer que se moveu. Mas se moveu. Casas não se movem. Pressionei minha testa contra o vidro, me convencendo de que era perspectiva, um truque de ângulo. Continuei olhando até que um som rompeu o silêncio. Uma porta se fechando. Lá em cima, o atiçador escorregou da minha mão e bateu no chão. Agarrei-o, o pulso martelando tão forte que pensei que minhas costelas fossem se partir. Rastejei até as escadas. Na metade da subida, o chão acima de mim gemeu como se alguém estivesse transferindo o peso do corpo. Mãe? Pai? Minha voz saiu trêmula. Nada. Cheguei ao topo. O corredor estava vazio. Minha porta estava escancarada, e a luz da janela se espalhava pelo chão como se apontasse para alguma coisa. Minha mala tinha sumido. Não jogada. Sumida. A colcha parecia justa, perfeita, como se ninguém nunca a tivesse tocado. Então algo se moveu, no canto. Uma forma se desprendendo da parede. Balancei com força o atiçador cortando o ar vazio. A porta do banheiro bateu como um tiro. Isso me quebrou. Desci as escadas, correndo pela sala de estar. A porta da frente estava escancarada agora. O ar frio entrando como se quisesse me puxar para fora. Eu deveria ter corrido naquele momento, mas algo dentro de mim gritou para não correr. Em vez disso, bati a porta, tranquei-a e girei em direção à cozinha.
A porta de vidro deslizante estava aberta, as cortinas respirando como pulmões. Saí correndo pela porta da frente. Atravessei o quintal, o cascalho cortando sobre meus sapatos. Meus pulmões queimavam, minhas pernas viraram gelatina. Mas não parei, até que os faróis cortassem as árvores e o carro dos meus pais avançasse lentamente pela rua. Eles pararam gritando, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar, apenas apontava para casa, tremendo tanto que meus dentes estalavam. Quando finalmente consegui falar, eles pareceram céticos, mas entraram mesmo assim. Tudo estava normal. Minha mala estava de volta no quarto, fechada, sem nada faltando. Disseram que eu tinha me assustado. Talvez estivessem certos. Mas naquela noite no jantar, fiquei olhando pela janela em direção ao lago. A casa do outro lado da água havia sumido. Quando fizemos as malas no domingo, disse aos meus pais que esperaria no carro. Fiquei sentado ali olhando para o lago, meio que esperando que aquela forma pálida aparecesse novamente. Meu nome é Erda. A cabana ficava na beira deste lago perfeitamente parado. Minha tia sempre dizia que era o lugar mais tranquilo que ela conhecia. Quando ela ofereceu isso para o fim de semana, eu nem hesitei. Eu estava me arrastando nas provas de meio de semestre. Meu cérebro parecia estático. E 2 dias nas montanhas parecia um remédio. A viagem foi mais longa do que eu pensava. Meu GPS desistiu no meio do caminho, o que deveria ter sido minha primeira pista de quão remoto era o lugar. A estrada principal se transformou em asfalto rachado, depois em cascalho e, por fim, em um trecho de terra que parecia não ter fim. No último quilômetro, as árvores se fecharam tanto que era como dirigir em um túnel verde. O céu desapareceu e tudo pareceu abafado, como se o mundo simplesmente tivesse desligado. Então, do nada, a cabana apareceu entre as árvores como se estivesse me esperando. Ele exatamente como ela descreveu. Um lugar com estrutura de madeira, grandes decks e janelas altas com vista para o lago. Uma caixa de vidro e madeira esculpida na natureza. O tipo de lugar que você veria em uma daquelas contas do Instagram para desconectar e recarregar as energias. Lá dentro, cheirava a cedro e a algo levemente seco, como papel velho. Os móveis eram simples, meio que do início dos anos 90. Uma lareira de pedra dominava a sala de estar e sobre ela estava um telefone sem fio que parecia acumular poeira desde o Y2K. Minha tia me avisou que não havia sinal de celular, mas mesmo assim, fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro, torcendo para que aquelas barras mortas mudassem. Spoiler, elas não mudaram. O primeiro dia foi perfeito, silencioso de um jeito que não parecia real. Li no convés, deixei meu cérebro derreter e observei as nuvens rastejando sobre a água. Nenhum barco, nenhuma pessoa, apenas o gemido ocasional das árvores balançando ao vento. Ao pôr do sol, o lago ficou preto e as janelas se transformaram em espelhos. Tranquei as portas, acendi a luz da cozinha e comi pizza fria direto da geladeira, porque aparentemente entro no modo college quando estou sozinha. A estranheza começou na manhã seguinte. Acordei e vi que as cadeiras do convés tinham se movido. Não muito, apenas ligeiramente voltadas para a água. No começo, pensei que tinha feito isso sem perceber. Ou talvez o vento, só que não havia vento algum. Ainda assim, foi fácil ignorar. Coloquei-as de volta, fiz café e continuei com meu dia. Então, abri as cortinas e congelei. Pegadas. Uma fileira de pegadas molhadas e descalças ia da água direito até a porta de vidro deslizante, longa, estreita e tão clara que era possível ver os arcos. As tábuas ao redor delas estavam completamente secas, o que não fazia sentido.
e o vidro tinha essas manchas escorrendo, como se alguém tivesse pressionado a mão molhada contra ele e arrastado os dedos. Fiquei ali parado por 1 minuto inteiro, com o cérebro parando. Então, eu abri a porta e saí. O ar me atingiu, cortante, úmido, com um leve cheiro de lama e pinho. E por 1 segundo, eu honestamente esperava que alguém estivesse ali, mas não havia nada. Nenhum barco, nenhuma ondulação, apenas água tão parada que parecia falsa. Ajoelhei-me e toquei nas pegadas. Frio, mas a madeira ao redor delas estava seca. Como é que isso funciona? Passei o resto do dia tentando encontrar uma saída lógica. Talvez algumas crianças tenham nadado de brincadeira, mas a água do lago estava congelante, como se estivesse em estado de hipotermia, em 5 minutos congelando. E mesmo que tivessem feito isso, como sair do lago sem deixar nenhum rastro, nenhuma saída de impressão, nenhum gotejamento no convés? Basta aparecer, pressionar a mão no vidro e desaparecer. Quando o sol começou a se pôr, eu era uma pilha de nervos fingindo estar calmo. Fiz um macarrão, servi uma bebida e disse a mim mesmo que não era nada. Tranquei a porta, deixei a luz da cozinha acesa, porque aparentemente a luz torna você invencível. Então, no meio da noite, acordei com um som. Estava apagado, quase imperceptível. Com uma unha no vidro, meu corpo ficou rígido antes mesmo que meu cérebro percebesse. Prendi a respiração, olhando para o teto escuro, porta de vidro. Pressionada contra ela, dedos pálidos bem abertos, imóvel. Fiquei congelado, não conseguia me mover, não conseguia nem respirar direito. E então, lentamente, ele deslizou para baixo, deixando uma mancha e desapareceu. Quando cheguei à porta, o deck estava vazio. Tranquei-o, verifiquei 2 vezes, peguei o telefone da prateleira com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. O tom de descagem era fino e áspero, como se viesse de outro planeta. Disquei 911 e disse o endereço tão rápido que o despachante me fez repeti-lo 2 vezes. Ela disse que um delegado estava a caminho. Previsão de chegada, mais de 1 hora. 1 hora. Peguei o atiçador da lareira, a coisa mais pesada da cabana, e apaguei a luz. Meu grande plano era que, se eles não pudessem me ver, eles iriam embora. Eles não foram embora. O passo começou primeiro, lento, cuidadoso, as tábuas rangendo sobre o peso, movendo-se pelo convés, parando, então recomeçando, circulando a casa. Fiquei ali, no escuro, com o atiçador preso em um aperto mortal, cada músculo gritando para correr. Mas onde? Então silêncio. Pensei que eles tivessem ido embora. Meu coração estava começando a se acalmar quando ouvi 3 batidas fortes na porta da frente, altas o suficiente para fazer meus dentes rangerem. Então uma pausa. Depois batidas mais suaves, quase gentis. E então a voz. Calma, calma demais. Ardan é meu nome. O som me prendeu ao chão. Meu estômago embrulhou tanto que pensei que ia vomitar. Ardan, abra a porta. Mesmo tom, suave, como se fôssemos velhos amigos. Não respondi, não me mexi. O silêncio depois disso foi pior que a voz. Então vieram os passos novamente, lentos, recuando, tábuas rangendo uma última vez, depois nada. 2 horas depois, o delegado apareceu. A essa altura tudo parecia normal, nenhuma impressão, nenhuma mancha, nada. Ele andou pelo perímetro, apontou sua lanterna para as árvores e me deu a dica de que provavelmente era algum morador local. Mas a maneira como ele continuou examinando a floresta mostrou que... sim, ele também não acreditou. Empacotei tudo em 10 minutos.
Ele me seguiu até a rodovia, com os faróis fixos em mim como uma tábua de salvação. Quando vi o primeiro posto de gasolina brilhar, juro que quase chorei. Não olhei para trás. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.